Seja o nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia Sagrada para a gente já pregar a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Aleluias. Nós vamos ver aqui, meus amados, glória a Deus, algo que é importante para a igreja do momento em que vivemos. Glória a Deus. Algo importante para o crente e também para o não crente. Capítulo 10, versículo 38. Aleluias. Do Evangelho de Lucas. Lucas, que era um doutor, né? Ele era um doutor, e posso falar também um escrivão, porque nas cartas de Paulo, onde ele estava, Paulo pregando nos lugares, ele estava escrevendo. Se você for olhar no livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 28 mesmo, vai mostrar claramente Lucas escrevendo ali do naufrágio de Paulo. Ele estava presente, Lucas, e ele que anotava e escrevia tudo que estava se desenrolando. Então ele era um doutor segundo a Bíblia, e também ele era o escritor, os que relatavam os acontecimentos através de Paulo, quando Deus usava as mensagens que pregava, os lugares onde ele andava. Então agora que Lucas escreve aqui o Evangelho, glória a Deus, que nós vamos ver aqui esse Evangelho. Cada Evangelho, cada livro dos Evangelhos, como Mateus, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi escrito para um povo diferente. Então Lucas aqui, glória a Deus, ele escreveu, nós vamos ler o que ele relatou aqui no capítulo 10, 38. E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também, pôs aos pés de Jesus e ouvia a palavra. E Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Aleluias, amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, fala conosco, Senhor, através da sua mensagem, a qual, meu Deus, acabamos de ler nesta hora. Deus, coloca a tua palavra na minha boca, a qual o Senhor quer, meu Pai, que seja transmitido para este povo. Em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome do Senhor. Pode assentar, meus irmãos. Aleluia, e louve Jesus, suas palmas para a glória do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, aqui na leitura da Bíblia Sagrada, onde nós acabamos de ler, Jesus tinha dado um ensinamento sobre a parábola do samaritano. Após ele ter dado ali, meus irmãos, aquele ensinamento sobre a parábola do samaritano, ele agora, a Bíblia mostra que ele desce para a casa, glória a Deus, ele agora desce para a casa de Marta. Marta era a irmã de Lázaro, a qual Maria também era irmã. Lázaro, aquele do capítulo 11 de João, é aquele que Jesus tinha ressuscitado por 4 dias morto. E aqui onde nós lemos no Evangelho de Lucas,
Jesus dirige a casa de Marta. E ao Jesus chegar na casa de Marta, estava ali também a sua irmã Maria. E quando Jesus chegou ali, a Bíblia diz que, glória a Deus, Jesus não estava só. Sempre os seus discípulos andavam com ele. Sempre tinha alguém com ele, porque aonde Jesus estava, o milagre acontecia, a cura acontecia, a libertação acontecia. Ele tinha palavra de ânimo para quem precisava de uma palavra de ânimo. Ele tinha palavra de esperança para quem precisava de esperança. Ele tinha sempre uma solução para quem chegava até ele. Então, sempre onde ele estava, havia uma grande multidão. Quando não tinha ninguém, eram os discípulos dele. E a Bíblia diz que indo eles de caminho à casa de Marta, Jesus chegou e entrou numa aldeia. E ao ele entrar nessa aldeia, glória a Deus, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Ele entrou nessa aldeia e foi para a casa de Marta. Lá, Marta o recebeu em sua casa. Quando ele entrou na casa de Marta, lá estava Maria. Jesus sentou, elas mandou que o sentasse, ele sentou, e então ele começou a ensinar o Evangelho. Ele começou a falar da palavra, ele começou a falar do reino de Deus, e anunciar o Evangelho, do arrependimento que o povo naquela época não conhecia. Hoje é diferente. Todo mundo hoje já conhece a palavra de Deus. Eu sempre falo aqui no Brasil, eu não posso dizer para você que não tem ninguém inocente. Porque o Evangelho aqui no Brasil está tão divulgado, irmãos, que eu acho que as pessoas já enjoaram da pregação do Evangelho. Por isso, a maioria das igrejas hoje tem feito da casa de Deus um lugar de bagunça, onde já se viu tanto escândalos, tanta bagunça fora da palavra de Deus que anda acontecendo nas igrejas de hoje. Creio eu que Satanás aproveitou a ocasião do conhecimento que as pessoas tiveram da palavra de Deus e achou pouco, e começou a entrar com cursos e cursos para a pessoa aprender mais, porque a Bíblia já estava enjoada, ele já estava enjoado da Bíblia. Então foi entrar cursos. Aí agora vem a palavra tam em hebraico, é isso que quer dizer no português, isso aqui outro. Quer dizer, tem que buscar o significado de certa palavra no hebraico para trazer para o nosso tempo, para o nosso país, para a nossa língua. Aqui o significado é um, lá às vezes é outro, mas tem que tirar o significado de lá, traduzido até chegar na tradução que estamos hoje. Muitas das vezes as pessoas fazem isso para mostrar que sabe expressar e que tem certo conhecimento. Muitos estão com seus dedos cheios de anéis de formatura, mas quando sobe no altar para pregar, a palavra que sai uma palavra bonita, com expressões bonitas, porém a palavra não tem vida, a palavra não tem o Espírito Santo, não sai a mensagem, as pessoas não sentem a mensagem tocar em si, as pessoas não sentem Deus falar por aquela pregação. E a maioria dos crentes hoje vive não mais de sentir a presença de Deus, mas vivem de emoção. Vive de emoção. Hoje em dia o Espírito de Deus não está trabalhando como trabalhava na igreja primitiva. Sai lá, filho da série. Como trabalhava na igreja primitiva. Hoje, glória a Deus, eles estão dando lugar para a carne, dando lugar para o diabo, em vez de dar para o Espírito de Deus.
Não tem mais batismo com o Espírito Santo na igreja. Não tem, meus irmãos, mais visões celestiais, revelações onde tem. Quando a igreja perde estas qualidades, vamos dizer assim, é porque a igreja já saiu do eixo. É porque o crente já saiu do eixo da igreja primitiva, já não está mais vivendo a igreja primitiva, a fé apostólica dos irmãos do passado. Glória a Deus. E aí o inimigo começa a trabalhar. Glória a Deus. O inimigo começa a operar. Está cheio de igrejas que está tendo dentro dela o espírito do engano, irmãos. Os crentes, hoje eu estou falando, tem crente, não estou falando do mundo. O povo do mundo já é do mundo. Entre aspas, eu digo assim, eles não têm o conhecimento que nós temos. E agora eu estou falando da igreja. Existem muitos dentro das igrejas, glória a Deus, que estão vivendo sem a visão de Deus, sem o Espírito de Deus. Não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem mais transformação. A palavra não é uma palavra de arrependimento, é palavra de elogio, é palavra para engrandecer eco. Glória a Deus, é mensagem, glória a Deus, que vem, a pessoa vem transmitir uma mensagem para agradar ao ouvido de quem está ouvindo. E a palavra de Deus não é esta. A palavra de Deus, ela consola e ela exorta. Quando precisamos de consolo, ela nos consola. Quando precisamos de ser exortado, ela também nos exorta. Mas a igreja é que, se você for pregar e se você trazer uma mensagem de exortação ali, glória a Deus, você não volta lá mais. Eles não te dão mais oportunidades. Por quê? Glória a Deus. Porque você trouxe uma mensagem de exortação, uma mensagem dura. E eles querem que seja transmitida uma mensagem que venha agradar os ouvidos do povo. Irmão, não é essa mensagem que Jesus nos ensina. No Evangelho de João, Jesus um certo dia fechou os olhos e começou a pregar, a ensinar. A Bíblia diz que havia uma grande multidão em volta de Cristo. E Jesus começou a pregar, e está pregando, está ensinando, está falando. A Bíblia diz que quando Jesus abriu os olhos, a multidão tinha vazado. Só tinha ficado Jesus e os discípulos. Jesus falou: cadê o povo? O discípulo falou: mestre, com uma palavra dura dessa, olha bem, uma palavra dura dessa, todos foram embora. Jesus disse: pai, vai com eles também. Não quer ir com eles não? Vai com eles também. Pedro falou: que é isso, mestre? Como nós iremos, se somente tu tem a palavra de vida eterna? Aleluia. Aleluia. A mensagem de Deus, você pensa que a mensagem que Jesus ensinava era só amor? A mensagem que Jesus ensinava era só aquela palavra agradável aos ouvidos? Não era não, irmãos. Quando Jesus teve um encontro com a mulher adúltera, que os fariseus queriam apedrejar, Jesus livrou ela da morte. Quando ele falou: qualquer um de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. E abaixou e escrevia com o seu dedo no chão. Passado um tempo ele olhou, só quem estava lá, a mulher. Todos foram embora, porque viram que eles tinham pecado, pois viram que eles estavam no erro, no pecado. Então o que aconteceu? Jesus virou para a mulher e veio a palavra de exortação para ela e disse: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu te condeno. Aí tudo bem, ela ficou livre de ser condenada por Cristo, porque ele poderia o condenar, e ficou livre de ser morta, apedrejada pelos fariseus. Porém ele disse: vai, mas não peque mais. Por que não era para ela pecar? Porque se ela pecasse, iria vir sobre ela, glória a Deus, uma situação mais difícil. Iria vir sobre ela um castigo às vezes mais duro. Então ele falou: não peques mais, para não te acontecer coisas piores. Então a palavra, ela consola, mas ela exorta.
Glória a Deus. Então aqui, Jesus chegou na casa de Marta, e estava ali também Maria. Ele sentou e começou a falar do Evangelho do Pai. Aqui Jesus estava tratando de ensinar para elas o reino de Deus, mostrar para elas que deveriam arrepender-se para poder ter o direito da vida eterna. Marta estava fadigada em casa arrumando as coisas, arrumando a casa, lavando roupa ali, quem sabe, lavando as vasilhas, preparando ali na cozinha para fazer um almoço, jantar, sei lá, alguma coisa ali. Ela tinha muitas coisas a fazer em casa. Mas Maria, ela sentou aos pés de Jesus, começou a ouvir tudo que Jesus falava, tudo que Jesus ensinava da palavra. E Marta fadigada, andando para lá e para cá, e Maria ali ouvindo a mensagem, alimentando a sua alma, ouvindo aquela mensagem de esperança, de exortação, porque ela estava conhecendo a verdade. Então, como eu falei, naquele tempo era novidade o Evangelho. Hoje não. E nós temos que viver no mundo de hoje, lendo a Bíblia, lendo a palavra, ouvindo a pregação do Evangelho, como se fosse para nós uma novidade, porque aqui é uma fonte, e todo dia tem fonte, todo dia tem água diferente, todo dia tem água nova. Aqui também é assim, todo dia tem palavras diferentes, todo dia Deus fala de uma maneira diferente. Glória a Deus. Então nós temos que ouvir a palavra com prazer, com sede, porque sempre aqui saem coisas novas. E Maria estava assim, com aquela sede de ouvir a palavra. Marta, não resistindo mais, chegou até o Senhor e disse: mestre, não te vê que eu estou servindo só? Mande que Maria venha me ajudar, mestre. Jesus disse: Marta, Marta, você está fadigada, Marta, com tantas coisas que tem em casa para fazer. Uma só é necessária, Marta. E Maria escolheu a melhor parte, a qual dela não lhe será tirada. Irmãos, quando nós findar a nossa vida aqui, vamos dizer assim, o carro que você tem, você não leva. O dinheiro que você tem, a fazenda, a indústria, a empresa, você não leva nada. Mal você vai com a roupa do seu corpo, não leva nada. Mas tudo aquilo, todo aquele conhecimento da palavra que você adquiriu, toda aquela experiência com Deus que você adquiriu, você pode ter certeza, essa você vai levar contigo. Aleluia, essa ela vai com você, porque não é uma coisa material. O conhecimento da palavra não é algo material, é espiritual. E nós, meus irmãos, quando saímos desta vida para outra vida, nós não seremos mais materiais, nós seremos espirituais. Então a palavra que é espiritual, que hoje nós lemos, que hoje nós estudamos, que hoje nós ouvimos, vai servir para nós na eternidade. Aleluias. Eu não sou de preocupar em estar correndo atrás de ganhos, atrás é de dinheiro. Glória a Deus, para amontoar dinheiro, como muitos fazem, para até deixar para filhos quando morrer. Eu preocupo em fazer para mim comer no meu dia a dia, para mim no meu dia a dia, é o que eu preocupo. Eu, muitas das vezes, deixo de estar trabalhando numa empresa, porque se eu entrar na empresa para trabalhar, o salário às vezes é até bom, mas eu vou sair de lá tarde, à noite às vezes, e não vai ter como eu estar tocando a obra de Deus. Então, por conta da obra de Deus, eu dispenso muitos empregos, para não me atrapalhar na obra de Deus. Isso eu faço desde quando aceitei Jesus. Não é de agora, desde quando aceitei Jesus. Rejeitei muitos empregos até bom, por conta da obra de Deus.
Se você for na minha casa, você vai ver que eu não tenho luxo em casa. Porque eu preocupo em adquirir o que é suficiente para me manter o meu corpo. Glória a Deus. E o resto eu pelejo na obra de Deus. Graças a Deus. Então temos que ter esse espírito em nós, o espírito de interesse pelas as coisas espirituais, não pelos bens materiais. Jesus disse no Evangelho de Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O crente verdadeiro, ele preocupa com as coisas celestiais, porque por mais que você dure em vida aqui, você não passará dos seus 80, 86 anos aqui. Essa geração de hoje não. Antigamente até acontecia, mas essa geração de hoje não. Antigamente chegava até os 90, 100, 120 anos, mas essa geração não. Então você pode chegar arrastando ali nos 90, pronto, acabou. E aí, se você não preparou para viver a eternidade com Deus, que o nome já diz eterno, não tem fim, é para sempre. Se você não preparou-se, se você não entregou a sua vida para Jesus, se você não deu valor às coisas espirituais, à palavra de Deus, como que você vai ter uma eternidade com Deus? Então o Evangelho é esse: Jesus veio chamar o povo para arrepender dos seus pecados, aceitando Ele como seu Senhor e Salvador, abandonando o seu pecado e servindo. Servir Jesus, meus irmãos, não é fácil. Jesus disse, glória a Deus, olha, as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele disse, se queres vir após mim, negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Deixar de fazer aquilo que te agrada, para fazer o que agrada a Cristo. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que significa tomar a sua cruz? Cruz é sofrimento, cruz é luta, cruz é passar por tribulação, é ser rejeitado até pela família, pelos amigos, pelos irmãos, pelos parentes. Cruz é ser a pessoa rejeitada pelo mundo. É sofrer como os discípulos, como Jesus, até a ponto de ser morto, mas não negar a Cristo. Quer vir após mim? Toma a sua cruz, nega a si mesmo e me siga. Hoje, infelizmente, a maioria do povo evangélico está fazendo ao contrário. Hoje estão negando Jesus para ter uma vida boa, para ter um apartamento em Miami, glória a Deus, na Califórnia, e enfim, para ter uma fazenda cheia de gado, para explorar o povo. Aleluias! Hoje, se você olhar por certas pregações de obreiros e pastores, você vai ver que a pessoa já não prega mais arrebatamento, já não prega mais santificação do corpo, da alma e do espírito. Nos tempos em que estamos vivendo, os sinais que estamos vendo acontecer aí fora, tudo estamos apontando para a vinda de Cristo. E muitos estão dormindo, irmãos, como Marta, desapercebidos. O crente tem que ser atento, como Maria estava atento à palavra que o Senhor falava. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando no coração dos meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos orar a Deus. Graças a Deus. Vamos falar com Deus um pouco. Aleluias. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez estamos orando a Ti, Senhor. Mais uma vez estamos clamando a Ti, Senhor. Acabei, Deus, de transmitir a sua mensagem. Acabei, Deus, de transmitir a sua palavra, Senhor. Ó Deus poderoso, ó Deus da minha alma, faz uma obra, Jesus, agora. Faz uma obra, Jesus, agora, na vida desses irmãos que aqui estão.
Visita cada um agora, Deus. Trabalha na vida de cada um agora, Deus. Trabalha, meu Deus, na vida de cada uma dessas pessoas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Deus de mistério, Deus de poder, Deus de graça. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus. Estas vidas aqui estão, Senhor, porque vieram para receber algo das tuas mãos, Senhor. Vieram, meu Deus, para receber algo de ti, Senhor. E eu oro, meu Deus, agora, trabalha na vida de cada uma dessas pessoas. Trabalha na sua casa, trabalha no seu lar, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, ó Deus, trabalha na saúde. Em nome de Jesus Cristo, Deus, confirma a tua vitória. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Bate palmas para Jesus. Glória, glória a Deus. Deixa eu dar uma oportunidade para minha esposa orar aqui um pouco. Glória a Deus. E daqui a pouco estamos indo para casa, viu, irmãos? Aleluia, venha, faça uma oraçãozinha aqui. Você é conhecedora. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh Deus, oh glória a Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Santo Espírito poderoso de Deus. Espírito maravilhoso. Deus nosso Pai. Deus Jesus. Glória. Te dou graça, Deus, por essa oportunidade. Ei, Manasseh, na tua presença nesta noite, Adonai, Adonai, Deus, meu Deus. Ei, Manasseh, Deus, nosso Pai. Deus, que nos peça, Senhor, de onde nós, na mão vazia. Porque, Senhor, nós viemos nessa noite para te honrar, Deus, meu Deus, porque tu és Deus em nossa vida. Em primeiro lugar, Deus, está o Senhor, nosso Deus, em nossa vida. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Abaixo e depois. Oh, glória a Deus. Espírito poderoso do Deus Altíssimo. Oh, glória. Deus, Ele quer fazer uma grande obra. Oh, glória a Deus, melhor dizendo, tem uma grande obra, né? De salvação. Vou falar assim nas minhas palavras. De salvação, glória a Deus, de libertação, naquela jovem ali na última, aí que está com a correntinha no pescoço, tá? Deus tem obra na tua vida, oh glória, grande é o chamado dele na tua vida. Se tu ouvir a voz do Senhor teu Deus, oh glória, Deus está dando grandemente você, viu, jovem? Oh glória a Deus. Deus visita nessa noite, abençoa o livramento. Oh, glória a Deus, e fala contigo, te apressa, porque Ele tem obra na tua vida. Glória a Deus, meu Deus. Deus também visita a criancinha, viu, irmão? Eu não sei se Ele dorme meia-noite, mas Deus, Ele visita o sono dela. Ah, suí de cantar, eu suí de cor, a glória. A partir de hoje, Senhor, Ele coloca, irmão, um anjo dele lá dentro, para guardar ele. Oh, glória, enquanto o outro não estava. Ele não tem pesadelo? Epa, suí de cantar, eu não suí de cor. A partir de hoje, ele vai ter mais não. Porque Deus corta esse laço, Deus entrou um anjo do lado dele, viu? Aleluia, glória a Deus, porque tu tem colocado Deus no primeiro lugar da tua vida. Oh, glória a Deus, Deus te ama. Irmão, é só mais um. Glória a Deus, para ti, irmão. Glória a Deus, Ele não te quer do jeito que você está. Você está estacionado, irmão? Ele não te quer do jeito que você está. Ele te chamou para a obra dele, para trabalhar na obra dele. Oh, glória a Deus, meu Deus. E Ele te trouxe aqui nessa noite. Que coisa linda. Para falar contigo. Oh, glória a Deus, para saber que Ele é Deus e fala contigo. Oh, glória a Deus. Ele te diz assim: faz a minha obra, porque eu estou voltando. O Senhor, ainda nesse meio, Ele tem uma bênção para ti. Ele é material. Ele vai pelejar contigo. Vem aqui, irmão. Glória a Deus. Graças, Senhor, meu Pai.
Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, né, irmãos? Levanta a mão para o céu assim, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus está visitando, glória a Deus, o seu lar, viu, irmão? Deus está visitando o seu lar. Glória a Deus. Não sei como anda lá, mas o Senhor está visitando o seu lar e a sua casa. E Ele vai fazer uma obra. Glória a Jesus, amém? Graças a Deus. O Senhor me revela uma pessoa. Deus me revela uma pessoa da família de uma irmã que está aqui conosco. O Senhor quer entrar com uma obra de libertação na vida daquela família, ou daquela vida, né? Deus quer entrar com uma obra de libertação. Glória a Deus, na vida daquela pessoa e é da sua família, viu, irmão? Vocês são parentes? Com o quê? Irmãos. Vocês são irmãs? Pois é, na sua família, Deus já contava para você, tá bom? Glória a Deus. E é uma pessoa do sexo masculino, viu? Glória a Deus. Não sei quem é, não sei se é seu irmão, se tem irmão, não sei se tem tio, sei lá, vô não, tio, glória a Deus, primos, que vem envolvido em algum tipo de vício, ou alguma coisa que Deus tem para libertar. Mas Deus sabe quem é e está visitando, tá bom? Vamos fazer a oração da fé. Depois da oração da fé, vocês quiserem oração em posição de mão, pode vir à frente. Eu vou estar orando em posição de mão por vocês, tá bom? Aleluia. Grande Deus, maravilhoso, eterno Pai. É oração da fé, Senhor. Eu te apresento estas vidas que aqui estão, para o Senhor visitá-las nesse momento. Deus, e confirmar a vitória na vida delas. Em nome de Jesus, Senhor, que essas vidas, ao sair daqui para o seu lar, elas saiam com a bênção, meu Pai, nas tuas mãos. A vitória que vieram receber do Senhor, seja qual for, em nome de Jesus, elas recebam, elas saiam daqui com a vitória nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, meu Pai, em nome do Senhor, como servo do Senhor Jesus. E, meu Deus, em nome do Senhor, eu venho, meu Pai, decretar na vida deste povo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e amém. Palmas para Jesus aí um pouquinho.